Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Hoje nós vamos abordar o assunto Henri Fayol, ou seja, a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração pertence à escola, à abordagem clássica da administração, composta por quem? Por nada menos e nada mais, por Taylor, que é o pai da administração científica, e o pai da teoria clássica da administração é esse cara aqui, que eu tenho muito apego por ele aí, gosto muito de estudar seus pensamentos aqui, de Henri Fayol, né? Nascido em 1841 e vindo a falecer em 1925. Vocês já observam que, pela data de nascimento dele, tá, 1841, ele viveu em que época? Ele viveu no auge da segunda Revolução Industrial. E um dos pontos mais importantes da Revolução Industrial foi o surgimento de grandes indústrias, né? Indústrias mais complexas, inclusão da massa no mercado consumidor, ou seja, as empresas cada vez mais cresciam e essas empresas careciam de técnicas de administração, de como administrar. Daí que surge a administração, principalmente com Taylor e Fayol, que são os dois grandes ícones, são precursores da administração como ciência no mundo, né? E ele começa a estudar as organizações. A teoria dele vem complementar a teoria do Taylor, né? Então, Fayol complementa a teoria do Taylor. O Fayol tem um foco diferente. O Fayol vai ter um outro ângulo, um ângulo muito importante aí, você pode ter certeza disso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria clássica da administração. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês que essa aula o professor dividiu em duas partes, tá certo? Essa parte, nós vamos fazer essa parte introdutória, a primeira parte, a parte introdutória do Taylor. Nós vamos falar das funções básicas do administrador, aliás, as funções do administrador, e vamos falar das funções básicas da administração. Bacana? E na segunda parte nós vamos estudar os 14 princípios de Taylor. Esses 3 pontos são os pontos mais importantes de Taylor. Então é o seguinte, se no final dessa aula, tá? Se no final dessa aula você ter na sua cabeça o seguinte, ó, 3 coisas importantes que despencam nas provas de concurso de todas as bancas sobre a teoria clássica de Taylor. Primeira coisa, você tem que saber, esse cara aqui, que é o POC3, chamado de funções do administrador, ou processo administrativo. A gente vai detalhar esse cara já já. Você tem que saber as funções básicas, certo? As funções básicas, que são 6 funções básicas, vamos estudar esse cara aqui para você não errar. E, finalmente, os 14 princípios de Taylor, de Fayol, né? Os 14 princípios de Fayol. Papo reto com você, se você quer realmente gabaritar, você tem que ter a consciência e você tem que ter dedicação de quê? De saber esses 3 elementos aqui. São os 3 principais elementos de Taylor. Tá? Se você souber esses 3 elementos aí, você pode ter certeza que você fará uma grande prova no concurso público, né? Então o Taylor, ele começou estudando aqui um pouquinho para vocês aqui a teoria clássica. Só para recordar, o Taylor, o foco era na produção, era no chão de fábrica. No chão de fábrica, né? O Fayol, o foco dele é na estrutura e nas funções básicas. Tá? Olha só, foco na estrutura. Professor, eu não sou administrador, professor, eu não sei o que significa esse negócio de estrutura e funções. Já já você vai saber, tá? O objetivo de Fayol, tá certo? O objetivo de Fayol era um só. Qual que era a ideia do Fayol? Assim como o do Taylor. Qual que era a ideia do Taylor? É a máxima eficiência. Só que o Taylor queria buscar e conseguiu buscar a máxima eficiência, o quê? Através da administração científica lá no chão de fábrica, melhorando a produção. Já o Fayol foi ao contrário, ele tem o mesmo objetivo, maximizar a eficiência. Só que ele vai maximizar a eficiência da organização através do quê? Da visão gerencial do administrador em si, ou seja, da estrutura e das funções básicas. Então você tem que saber
que significa essa parte de estrutura e o que significa essa parte de funções, né? Então, o FIOL visava o papel do executivo de alto nível da organização, a realizar toda a estruturação de forma a garantir os resultados organizacionais. Bacana, né? Professor, o senhor explicou, mas eu não consegui ainda entender e não consegui visualizar o que significa foco na estrutura e foco nas funções. Ok, vamos lá, o professor aqui vai tentar explicar para vocês aqui, né? Vem cá, foco na estrutura e foco nas funções, tá? Vou fazer um desenhozinho para a galera aí. Então, olha só, foco na estrutura, né? Então, vou colocar aqui, ó, estrutura, certo? Estrutura. E desse lado de cá, o professor vai colocar funções, né? Olha que interessante, né? Vocês já perceberam que o professor Luiz Antônio, eu gosto de explicar de forma integrada, né? Eu vou explicar para você aqui esse negócio, que essa parte de estrutura e a parte de funções, e pode ter absoluta certeza que isso vai te ajudar em outros assuntos mais para frente de administração. Porque como nós estamos estudando a teoria geral da administração, essa teoria geral da administração vai ser base para muitos assuntos que nós estudaremos futuramente, pode ter certeza disso. Vamos colocar aqui uma organização segundo o Taylor, né? Vamos colocar aqui uma caixinha, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Isso aqui é a estrutura. Isso aqui é a estrutura de FIOL. Estrutura de FIOL. Professor, como assim a estrutura de FIOL? Ele organizou, tá certo? O FIOL organizava a administração em quê? Em departamentos. Professor, cada departamento desse seria um órgão? Sim, seria um órgão. Por exemplo, esse departamento aqui que está no topo aqui, em comparação com o corpo humano, qual seria o órgão dele? A cabeça. Tá certo? A cabeça. Professor, essa caixinha aqui seria o quê? O coração da empresa. Professor, essa outra caixinha aqui seriam o quê? Os membros da empresa. E outra caixinha, professor? O pulmão da empresa e assim por diante. Ou seja, Taylor se baseou na estruturação da empresa como um corpo humano. Por isso que cai para a prova, cai muito isso, né? A estrutura, ela é chamada de anatômica. Ó. Essa anatômica significa dizer seria em comparação à anatomia do corpo humano. Então isso vem a ser a estruturação de Taylor. Desculpa, de FIOL. Tá? A estruturação de FIOL vem ser, ele comparou com o corpo humano, onde que a empresa, cada órgão, tá certo, teria uma função diferente. Cada órgão, ele ia agrupar a organização de acordo com o corpo humano. Por isso que falam muito escola da anatomia e escola da fisiologia. Professor, tudo bem, eu entendi essa estrutura. Então aqui é uma estrutura básica de Taylor. Tá? Professor, e esse lance daqui das funções, né? Então, as funções seria a fisiologia, ou seja, da empresa. Por exemplo, segundo o Taylor, a organização tem 6 funções básicas, né? Tem a função administração, ok? Vai ter a função aqui técnica, vai ter a função comercial, a função financeira, a função de contabilidade e depois nós temos aqui a função de segurança da empresa. Então, olha aí, pronto. Então, olha só, a estrutura, isso aqui é a estrutura básica de Taylor. Então, ele acreditava fielmente que se você conseguir uma máxima eficiência através dessa organização, desses princípios de administração, a empresa ia ter uma máxima eficiência. Bacana? As funções vêm da fisiologia. Por exemplo, qual que é a fisiologia da função administração? Gente, a fisiologia da função administração é administrar, é comandar, é dirigir, ser o grande comandante disso tudo. Qual que seria, professor? A fisiologia, a função comercial. A função comercial seria comprar e vender. Tá certo? Fazer o comércio da empresa e assim por diante.
Entenderam, meus amigos, minhas amigas? E só para completar a teoria do Taylor, para você entender bem, desculpa, a teoria do Fayol, perdão, desculpa aí, gente, é o seguinte, a teoria do Fayol é o seguinte, que na função administração ou administrador, o conceito de administrador deveria seguir o POC3, né? P de previsão, O de organização, 3C significa comandar, coordenar e controlar. E com base nisso, tá certo? Todos aqueles que exercem função de administração teriam que obedecer os 14 princípios da administração. Pronto, 14 princípios. Com isso aqui, eu fiz um breve resumo da teoria de Taylor, da teoria clássica da administração. Bacana, galera? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aí aprofundar cada item desse, porque isso despenca em prova. Mas o importante, nesse momento, é vocês entenderem o seguinte, vocês entenderem que a estrutura seria esse organograma, seriam os departamentos, e que e essa estrutura é chamada de anatômica, tá certo? E cada departamento dessa seria uma função, uma responsabilidade dentro da empresa. E essa função e essa responsabilidade dentro da empresa, tá certo? Teríamos aí as funções da fisiologia, ok? Bacaninha aí, galera. Então vamos mais aí. Vamos lá, né? E com todos os 14 princípios da administração. Vou apagar e vamos continuar a nossa grande aula aí para a galera, né? Tá certo? Rapaz, estudar Taylor, estudar Fayol é muito bom, cara. Eu gosto muito, né? Porque eles são Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.